Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper e vamos falar sobre Vitor Roque, porque ele vem sendo alvo de críticas dentro da imprensa espanhola e ontem acabou saindo vaiado do jogo do Real Betis, que acabou tropeçando, né? Podia ter vencido o jogo se os atacantes tivessem aproveitado suas oportunidades. E a questão é, em 16 jogos na La Liga, 16 ou 15 jogos, ele marcou 4 gols até agora e perdeu 9 grandes chances, né? E assim, essa proporção de grandes chances que ele vem perdendo pelos gols marcados é pior do que a do Nicolas Jackson na temporada passada com o Chelsea, né? Porque a gente sabe que o Jackson foi muito criticado, né? Eu acho que é o melhor exemplo, né? Ele assim, ele não tá tão ruim quanto o Darwin Núñez, né? Que o Darwin Núñez ainda é pior, mas a questão é, o Vitor Roque não está bem e eu acho que ele tem sido uma decepção até agora no Real Betis, porque assim, não dá para reclamar de tempo dentro de campo. Ele vem recebendo isso. Não dá para reclamar dos jogadores que estão ao redor dele. Ele tem o Celso, ele tem Isco, ele tem bons jogadores ao lado dele e ele tem recebido volume de jogo. Ele não pode reclamar de técnico. O Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, fez com que esse time ficasse no top 7 nas últimas 5 La Ligas. 5 ou 4, desde que ele chegou, é só top 7 que a equipe tá. É uma mudança de qualidade de futebol absurda, né? O Manuel Pellegrini, inclusive, fez o Betis ser campeão da Copa do Rei. É um técnico que já foi campeão da Premier League com o Manchester City, já levou o Villarreal à semifinal de Champions e a vice-campeonato da La Liga. Ele já levou o Málaga a um top 4 às quartas de final da Champions e teria levado mais longe se não tivesse sido garfado para arbitragem, né? Então, assim, é um técnico de altíssima qualidade e ele já vem mostrando isso há anos no Campeonato Espanhol. A questão é, o Manuel Pellegrini, ele é um bom técnico, tem jogadores bons ao lado dele, ele tem recebido o tempo de jogo e até agora só 4 gols e 9 chances perdidas. Então, é difícil defender muito isso, mesmo que a gente possa relevar todo o contexto. Idade, né? Um garoto muito jovem, 19 anos. A gente pode até argumentar que os jogadores estão vindo muito cedo e a gente fica com medo de assim ser muito prematuro para ir para o clube grande lá na Espanha ou para qualquer tipo de clube na Europa, né? Que assim, o cara não teve tempo de desenvolver o suficiente para chegar mais pronto lá. E a questão é, nos últimos 3 casos das transferências mais bombásticas, né, do Brasil para a Europa, de jovens talentos, ou ainda nem chegou lá, que é o Estevão, né? E eu acho que o Estevão talvez tenha a melhor condição, porque eu acho que ele chega mais pronto e eu acho que ele vai ter a concorrência mais acessível, né? Que ele vai encarar o Pedro Neto e o Madueke, isso se o Chelsea não contratar mais ninguém, o que eu acho até meio difícil. Acho que eles vão confiar no Estevão. Agora, a gente tem o Endrick, a gente está vendo a situação dele, mal recebe tempo dentro de jogo, acho que eu vou gravar um vídeo sobre o Endrick também hoje, né? E a questão é, ele está concorrendo contra jogadores muito jovens e ele está concorrendo contra gente que possivelmente vai estar jogando em um nível tão alto e até melhor daqui a 5 anos. E assim, o cara vai daqui a 5 anos, vamos supor que ele chega e está na mesma condição, ele está perdendo o tempo da carreira dele. Então eu não descarto que um empréstimo seja uma boa ideia para o Endrick, porque ele mal recebe tempo de jogo dentro do Real Madrid e fica difícil porque as concorrências dele é Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, o Bellingham também ali pode jogar mais avançado quando você faz necessário. Então assim, a concorrência do cara é cruel, é muito difícil ganhar espaço de jogo com esse tipo de concorrência. Mas é o que acontece dentro do Real Madrid. Você não pode esperar que vá para lá, por mais talentoso que você seja, que receba vida fácil. O próprio Vinícius Júnior sofreu para conseguir crescer dentro da escalação do Real Madrid. E eu acho que assim, sofreu e precisou do Ancelotti para ajudar, porque o Zidane, ao meu ver, não daria essa chance nem o desenvolvimento necessário. Agora, falando um pouco do Vitor Roque, ele tem uma oportunidade boa de brilhar e tá devendo, ele tá decepcionando. Não dá para falar que assim é o esperado, porque ele não tem conseguido ajudar muito na criação de jogadas e não tem uma assistência até agora. Por mais que o centroavante a gente veja apenas como um definidor de jogadas, tem horas que ele tem que dar o passe, tem horas que ele tem que tomar a decisão correta, né? E a média de passes decisivos por jogo do Vitor Roque é 0,3. 0,3. Então, assim, hoje, né, você vai achar quem que faz algo similar, entende? Você vai ter lá o Haaland, né? Mas o Haaland é uma máquina de marcar gols, né? Tudo bem que nessa temporada ele deu uma queda, porque o City também puxou todo mundo para baixo. Mas ainda assim ele tem 13 gols na Premier League, né? E assim, a gente para pensar, mesmo os caras referências hoje, né? O Harry Kane, ele sabe dar passe, né? Ele tem uma quantidade boa de passe. O Victor Osimhen, tudo bem que o campeonato turco, né, é um pouco desbalanceado o nível comparado aos outros, mas o cara, nesse último jogo, deu duas grandes chances criadas e deu, acho que 4 passes decisivos, né? Isso num jogo só. E ele é, teoricamente, um daqueles centroavantes tradicionais, mas até ele tem essa questão de entender o momento certo de passar e chutar. O Vitor Roque, ao meu ver, tem errado muito tomada de decisão, o que é, obviamente, comum para um cara jovem, mas a questão é, ele tem uma necessidade de performar melhor agora.
Porque assim, ele tá colocando um pouco em risco a carreira dele no futebol europeu, porque se ele não impressiona agora nessa passagem pelo Betis, fica difícil dele se solidificar por lá. E indo para clubes cada vez mais fracos dentro da Europa, fica mais difícil dele conseguir prosperar também. Não à toa começa a circular rumores, né? Tipo do Palmeiras querendo contratá-lo, né? Do Brasil voltando em peso para ir atrás dele. Porque, assim, realmente não são desempenhos que vem encantando e ele tem condições de fazer mais. Ele tá num time interessante, de time que tá jogando a Conference League, ok? Não é a competição mais forte, né? Mas ainda assim, ele tem visibilidade continental, ele tem um time a âmbito nacional que pode brigar ali por uma vaga de Europa League, que pode vencer a maioria dos jogos, e ele tem que ser uma peça fundamental para que o time consiga isso, né? Ele é o centroavante, né? E assim, com as saídas de elenco e com as chegadas, ele ganhou a condição de ser uma peça bem utilizada dentro do elenco. Então, assim, era uma oportunidade de ouro para o cara até provar para o Barcelona que eles perderam a chance de usá-lo ali como alternativa ao Lewandowski, porque a ideia da contratação dele, eu repito aqui, ela não foi ruim, se a gente pensasse dessa forma, de o Lewandowski daqui a alguns anos deve aposentar ou ir para outro clube já no finalzinho de carreira. E aí você prepara e lapida o Vitor Roque, dando chances esporádicas a ele, pouco a pouco aumentando o tempo de jogo. Ok, não foi o que o Xavi fez, o Barcelona rapidamente descartou ele, uma pena. Mas assim, ele tem que provar que o Barcelona errou no Betis. E se ele mantém esse padrão atual de gols, ele vai terminar entre 7 e 9 gols nessa La Liga, que convenhamos, não é nada impressionante, ainda mais se tratando de um time que já produziu bons números ofensivos nos últimos anos. E tem um técnico de ótima qualidade para treinar ataque. O Pellegrini já fez ataque de 100 gols no campeonato inglês com o Manchester City, um dos primeiros, inclusive, a conseguir isso. Então, era para ele estar fazendo mais. O que eu espero é, o segundo turno, o segundo semestre, ele jogue melhor. Ele vai ter espaço ainda. Eu não acho que o Vitor Roque vai ser bancado, mas a questão é, ele precisa dar o próximo passo. Eu acho que ele precisa mostrar mais do que ele vem produzindo até agora, porque assim, é diferente do que está acontecendo com o Endrick. O Endrick não está nem tendo tempo para provar o seu valor. O Vitor Roque está tendo tempo. Eu acho que ele está tendo um bom tempo de jogo nessa temporada. E assim, o Pellegrini não tem obrigação de dar titularidade a ele, mas tá dando, tá querendo que ele melhore, mas se ele não dar o próximo passo e evoluir, melhorar essa tomada de decisão fica difícil. Então, complicada a situação até agora, para um talento que a gente vendeu muito bem, que a gente gostava bastante aqui no futebol brasileiro, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, e assim, o potencial dele é grande, tudo isso, mas até agora é um primeiro ano na Europa muito difícil. Mas ainda tem tempo, pode melhorar, pode evoluir, mas eu pessoalmente, como eu disse, esperava mais dele porque eu acho que o contexto e tudo era muito positivo para ele fazer uma boa temporada. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.